Fará, por favor, faça as honras da casa. Só então, pra amarrar, o Rony torceu o tornozelo, deve ficar fora contra o Fluminense, mas não é nada grave. Ele fica rindo depois que... Cara, os caras erram, ele erra o passe e os caras cobram ele sério e ele dá risada. Isso tá irritando os caras lá. Mas posso apresentar o convidado? Por favor, Fará. Ele é sócio do Santos, Dr. Ivan Ludovici. Ele protocolou um pedido de impeachment contra o presidente Marcelo Teixeira no Conselho Deliberativo e também foi ao Ministério Público. Doutor Ivan, seja bem-vindo. A primeira pergunta que eu faço, até para contextualizar o torcedor do Santos que nos acompanha aqui no Papo de Craque Primeiro Tempo TMC. O senhor é pré-candidato à presidência do Santos? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, seus ouvintes aí do TMC no Papo de Craque. Sou sim, sou pré-candidato. Em dezembro concorrerei à eleição do Santos Futebol Clube, oposição ao Marcelo Teixeira. Agora eu queria que o senhor explicasse então, essa ação no Ministério Público foi baseada em quê? Com relação a números do balanço das contas aprovadas em 2025, quais os próximos passos, por favor? Bom, vamos lá. Nas contas de 2025 no Santos, há uma série de irregularidades. São muitas. Primeiro, para a gente focar no assunto Neymar, eu vi que vocês estavam falando sobre isso. O contrato do Neymar com a NR Sports, a renegociação da dívida, o Santos tem uma dívida com a NR Sports de 90 milhões de reais. Pelo menos até dezembro de 2025, pode ser maior já. O presidente Marcelo Teixeira renegociou essa dívida, esticou essa dívida até 2029, mas botou algumas condições. Não satisfeito em esticar uma dívida já para seus sucessores, ele botou lá no contrato o seguinte: primeiro, que se ele não for eleito, a dívida está vencida. Ou seja, se o Marcelo Teixeira perder a eleição em dezembro, o Santos pode ser cobrado 90 milhões de reais. Outra questão, no contrato foi dado garantia os CT meninos da Vila. Para quem não conhece a dinâmica do Santos, o Santos tem dois CTs. Tem o CT Reitelé, que é o profissional, e o CT meninos da Vila, da base. O CT meninos da Vila, ele foi uma doação da prefeitura na década de 90. Só por isso, o Santos não podia doar. Não podia botar em garantia, onerar ele com uma dívida privada. Agora, pior ainda, ao fazer isso, o Marcelo Teixeira infringiu o artigo 88 do Estatuto. Por quê? Porque o Estatuto do Santos, o artigo 88, proíbe que um bem particular seja dado em garantia. Perdão, que um bem do clube seja dado em garantia para a dívida do futebol. Há uma expressa vedação a isso. E outras coisas. Outra vedação estatutária. Para você dar qualquer bem do clube em garantia, tem que ter aprovação do Conselho Deliberativo. Marcelo Teixeira não fez isso também. Então, uma série de irregularidades. E há defesa aqui, viu, Fabio? É curioso. Desculpa. Pode completar, Ivan, por favor. Perdão, então só para concluir. Isso aí, a gente faz toda uma situação. Além do aumento estratosférico de dívida, há o descumprimento de uma regra objetiva do Estatuto. O artigo 87, parágrafo 4, ele fala o seguinte: que enquanto o Santos tiver o financiamento da lei do Profut, e está, não pode haver um déficit maior que 5% em relação à receita do ano anterior. Então, por exemplo, se você pegar 5% da receita bruta do Santos 2024, o teto de gasto seria 22.900.000. Marcelo Teixeira teve um déficit de gasto de 79 milhões, mais de dobro do que o Estatuto permite. Então, é uma série de irregularidades. Se a gente considerar nula essa renovação de contrato com o Neymar, e que é nula, o Marcelo Teixeira infringiu a lei do Profut também, que caracteriza como gestão temerária um déficit maior de 20%. Ou seja, está tudo absolutamente errado nas contas de Marcelo Teixeira. E o correto seria que ele sofresse impedimento e fosse retirado do cargo do presidente do Santos. Só uma dúvida que eu tenho, Calil, eu vou te passar. Isso tudo que ele fez é da cabeça dele, não passa por um conselho, não tem... todos esses contratos que você traz aí, Ivan, todas essas irregularidades, não tem ninguém fiscalizando isso? Vai assinando e vamos ver o que acontece? Bom, o órgão fiscalizador do clube é o Conselho Deliberativo. Agora, no parecer do Conselho Fiscal, levado aos conselheiros, nada disso é mencionado. A gente descobriu tudo isso graças ao bom trabalho da imprensa nesse caso. Porque isso não foi levado aos conselheiros para votação. Por isso, inclusive, que isso foi levado ao Ministério Público, a aprovação das contas é uma aprovação nula.
Por quê? Porque não foram enfrentados aspectos essenciais das contas. Isso tem que ser anulado e revisto novamente pelo Conselho Deliberativo. Agora, infelizmente, o Conselho Fiscal, não sei se por ter desconhecimento das informações ou porque não quis, não colocou isso em seu relatório. E são informações gravíssimas. Caramba. Calil, sua pergunta ao Ivan. Eu vou começar perguntando o seguinte, candidato. O senhor teria contratado o Neymar? Zé Calil, como é que tá? Boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Eu não vou falar de atletas tão elenco. O fato é que ele está lá, então eu não prefiro não entrar nesse mérito, me perdoa. Porque, veja bem, eu concordo que há uma infração ao estatuto, principalmente a questão de quando o presidente atrela a possível reeleição dele ao pagamento da dívida. Isso é um absurdo mesmo. Agora, eu discordo totalmente da informação, como eu estava falando aqui antes, como ela foi divulgada. A informação, só isso, o Santos deve 90 milhões ao Neymar, ela é mentirosa. Ela é mentirosa. Por quê? Porque não considera as receitas que o Neymar trouxe para o Santos e, mais do que isso, não considera que o Santos fez uma renegociação com o Neymar porque ele não pagou os salários do Neymar e não repassou comissões que o Neymar tinha direito e o Neymar aceitou para poder pagar os outros jogadores. Então, e essa informação, da forma como ela foi jogada no ar, ela acirrou os ânimos da torcida contra o Neymar. Algo que é péssimo para esse momento do Santos. O Santos está no fundo do poço. Ele não precisa que ninguém acirre os ânimos entre o Neymar e a torcida. O Santos precisava de uma união agora entre o Neymar e a torcida. Então eu queria saber se foi o seu grupo político que divulgou essas informações parciais, porque elas não são corretas na totalidade. E isso é muito ruim. Bom, como eu bem disse, eu soube pela imprensa. A imprensa divulgou os contratos. E deixou muito claro que eu não estou tomando nenhuma medida contra o atleta Neymar ou a LA Sports, que é a empresa que faz a gestão de imagem. Como você bem disse, Camilo, houve a receita, houve um contrato assinado. Se o Santos não pagou para o Neymar, culpa do Santos, não é culpa do Neymar. Afinal de contas, o Santos assinou um contrato e contratos foram feitos para serem cumpridos. Então eu não tenho uma mínima crítica ao Neymar. Agora, está completamente equivocado essa dívida ser vinculada ao CT Vitoré. Não, ao CT Minas da Vila. Está completamente equivocado essa dívida ser vinculada à reeleição do presidente Marcelo Teixeira. Então, esses são os problemas. O meu ponto é em relação ao presidente Marcelo Teixeira. O presidente Marcelo Teixeira onerou o bem do clube, contra o estatuto. O presidente Marcelo Teixeira, ele vinculou a dívida à reeleição dele, o que também é contra o estatuto, que pede que na gestão das contas deve existir impessoalidade. A minha questão é só essa. Agora, em relação ao atleta Neymar, ele tem um contrato, ele tem direito a receber esse contrato e ele tem que receber, porque ele assinou. Contratos foram feitos para ser cumpridos. Eu não tenho nenhuma restrição ao atleta Neymar, pelo contrário, é o mínimo da torcida. O meu problema é com quem está destruindo o Santos, que é o senhor Marcelo Teixeira. Deixa eu só dar uma informação aqui, claro, rapidinho. Assim, o Neymar, o que ele tem direito de receber em carteira, ele recebeu, tá? Ele não abriu mão de receber. Acordo fora. Esse é um acordo que, assim, o Neymar deveria ter recebido. Porque os Quem acordos não repassou foi o Santos. O dinheiro caiu na conta do Santos, deve ter entrado num fluxo de caixa, pelo que me informaram, distribuído para outras dívidas e o Santos não repassou o que deveria ao Neymar, tá? É isso. Desculpa, Ivan. Ivan, eu queria que você falasse a respeito do papel do pai do Neymar, né? Quando o Neymar vem a público para falar eu faço muito mais do que deveria, foi algo nesse sentido, né? Exatamente isso. Eu, pelo menos à distância, interpreto aquilo que a empresa dele tem feito para tentar ajudar o Santos de alguma forma. Qual é o papel do pai do Neymar e se isso vocês entendem que tem sido algo fundamental, já que o Santos não tem de onde tirar dinheiro? Bom, no modo de ver, o pai do Neymar, o Neymar falou aquela frase porque o Santos não tem presidente. A cadeira de presidente do Santos está vaga. Temos um presidente fraco, que não dá as caras, não bota a cara em momentos decisivos. Quando o Santos demitiu o Voivoda recentemente, não tinha nenhum membro da diretoria ali para comunicar para a imprensa a saída do treinador. O que é um absurdo. Foi um assessor de imprensa. Agora, não é o papel do assessor de imprensa.
Vocês são da imprensa, vocês sabem, ele não tem um papel de entrar nesse for acusado. Esse é o papel da diretoria, esse é o papel do presidente. Então, quanto ao pai do Neymar, como eu vejo o pai do Neymar? Eu não conheço, mas analisando a distância, eu vejo que um torcedor do Santos, que aparentemente quer o bem do Santos. Teve inúmeras possibilidades de outros times, e optou por vir para o Santos, vai para o filho dele, que faz ali reformas estruturais no CT Pelé, enfim, na Vila Belmiro. Eu vejo o pai do Neymar como uma pessoa que quer o bem do Santos. Lógico que ele é um empresário e quer também fazer negócio, ter lucro, que é natural. Né? Desde que não seja, lógico, prejudicando o Santos, é natural e justo ele buscar o lucro dele. E pelo que eu acompanho, ele quer buscar o lucro dele, ajudando o Santos também, as duas coisas em conjunto. É assim que eu vejo o pai do Neymar. Agora, não existe vácuo de poder, certo? A cadeira do presidente está vaga. E é por isso que um atleta como o Neymar dá declarações como essa, porque ele de fato deve fazer muito mais do que a ele cabe. Porque nós não temos uma gestão decente, não temos um presidente. Por exemplo, a gente fala que o Neymar comprou a marca Pelé, certo? Bom, o Santos não comprou a marca Pelé porque o Santos preferiu comprar a marca Chupa, o jogador que ele contratou aí. Enfim, o Santos preferiu contratar a marca Bilal. O atleta Bilal, que ganha 10 mil euros na Europa, veio ganhando salário astronômico aqui no Santos. Esse é o problema do Santos. Não é o Neymar. Aí quando muita gente gosta de criticar o atleta Neymar, mas assim, o problema do Santos está longe de Santos, está muito longe, pelo contrário, ele está muito mais para a solução. O problema do Santos está na cadeira de presidente, que se chama Marcelo Perini Teixeira. É uma cadeira que está vaga por incompetência e vaga por omissão do atual presidente. E isso resulta o quê? Ele sabe que vai perder a eleição, a verdade é essa, está sentindo já o cheiro do medo de perder a eleição, e por isso ele inventa causas absurdas como essa para tentar de alguma forma se perpetuar no poder. Ele é o culpado. Eu vou terminar, que estamos em cima da hora aqui. Sim. Ontem nós tivemos um fato lamentável, né, no Santos ontem, que foi a entrada da torcida organizada lá para discutir tática e técnica com os jogadores. Então eu queria perguntar, candidato, se o senhor for eleito, o senhor vai permitir que a torcida organizada entre no centro de treinamento, ou o senhor vai adotar uma postura parecida, por exemplo, com a presidente do Palmeiras, que não permite esses encontros? Cara, eu sempre digo o seguinte, a gente está aqui, eu e você aqui, a gente está conversando aqui porque futebol é paixão, certo? Você está conversando. A paixão, ela é materializada na torcida, certo? A torcida organizada é um player da torcida, um player importante da cultura do futebol. Quando a gente fala de Gaviões, a gente chama do Corinthians. Quando a gente fala de Mancha Verde, você diz a gente chama do Palmeiras. Fala de Independente, você do São Paulo, e fala de torcida aí. Jovem, você jovem, você lembra do Santos. Isso é natural. E é uma realidade cultural do nosso futebol. Isso é um ponto. Agora, quanto ao fato, então eu entendo que a pessoa organizada é um player do futebol. Agora, a organizada de estar gerencial do clube, questões da gestão, aí eu sou contra. Eu sou contra não ser organizada, mas qualquer pessoa que faça isso. Por exemplo, o presidente pode se basear em atos de gestão com base em torcida organizada, com base em imprensa. Isso não, o presidente tem que ter um plano de gestão e seguir esse plano. Lógico que não pode ser fechado e escutar ninguém. Tem que sim escutar todo mundo. Mas a visão é do presidente. Quando o presidente atos de gestão para a imprensa, para a torcida organizada, para a torcida não organizada, para o quadro associativo, o presidente fraco não tem coragem de decidir e assumir as consequências das suas decisões. Então é isso que eu penso dessa situação, Carlos. Boa, pra gente fechar, Farazito? Para fechar, só lembrando que a gente obviamente manteve contato com o presidente Marcelo Teixeira, com espaço aberto, ele falou que vai se manifestar futuramente com o mesmo espaço, como manda o bom jornalismo. Pelo que eu entendi, doutor Ivan, a entrada com a ação do Ministério Público, então o Ministério Público pode anular a aprovação das contas do Santos, anular o contrato da NR Esportes. É isso, então tá no Ministério Público, até porque o Conselho, como o Conselho não aprovou as contas, acho que não é o Conselho que vai fazer isso, né? Bom, eu prefiro entrar muito em estrutura jurídica, que está sabendo, mas existe uma série de medidas, tanto no âmbito do próprio Conselho ainda, caso essas contas sejam anuladas, quanto do Ministério Público, serem tomadas em relação a essa situação e muitas outras do Santos, por exemplo, o aumento absurdo, não só da dívida global, mas da dívida fiscal, da dívida trabalhista, enfim, uma série de questões que caracterizam a gestão temerária, e
tudo isso, né? O Estado de São Paulo está acompanhando isso de perto, como já está acompanhando com o São Paulo, já está acompanhando com o Corinthians, e tenho certeza absoluta que o Ministério Público, que em relação ao Santos, irão fiscalizar da maneira necessária para que a gente possa salvar o clube da gestão temerária, dessa gastança desenfreada feita pelo Marcelo Teixeira. Obrigado, Ivan Ludovici, muito obrigado pela participação, né, candidato aí à oposição da eleição no Santos. Voltamos a falar em breve, tá certo? Bom final de semana para você, Ivan. Bom final de semana para todo mundo, um grande abraço. Obrigado.